Boa noite, Marcelo, Paulo Baessa, Viviane, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Cristina, boa noite. O áudio tá bom? Olá, boa noite. Marcelo, me dá um feedback aí se esse áudio tá legal, se tá dando para ouvir direitinho. Ei, Alexia, Alexandra, Paulinho, obrigada, viu? E Fernanda, boa noite. Que bom tê-los aqui. Ótimo, obrigada, Cristina. Que ótimo. Gente, olha, como o nosso horário. Obrigada, Marcelo. Júnior, boa noite. Estava marcado para início às 19 horas. Eu falo que quando a gente trata de regra de circulação, não é bom perder nem um minuto, né? Oi, Lúcia, boa noite. Nem um minuto, porque é um conteúdo tão vasto, com tanta informação importante, que quanto mais a gente conseguir passar, melhor. E os convidados são mais que especiais. Hoje eu tenho aqui pessoas que trabalharam comigo, que trabalham ainda, né, por meio de parceria ou efetivamente aqui na Emperia. E são pessoas assim, Renana, são pessoas para a vida. E são profissionais também muito competentes. E é muito gostoso a gente ter profissionais que dão esse apoio, né, para a vida inteira. Ei, Fernanda, obrigada, viu? Olá, boa noite. Bom, então vamos lá. Por que eu decidi, né, e chamei os meninos para a gente tratar um pouquinho sobre regra de circulação e conduta? Porque eu percebo que existe, infelizmente, uma deficiência muito grande de conhecimento teórico ainda, mesmo por motoristas habilitados há muito tempo. E a legislação de trânsito, ela não é tratada, né, normalmente com a importância que deve ser tratada. Aí existem vários motivos, né? O processo de habilitação, a exigência da carga horária. Boa noite, Marcone, Shirlene. A exigência da carga horária, ou então o aluno que quer cumprir essa carga horária correndo porque quer logo dirigir, existe aquela ansiedade, aquela expectativa em ir para a rua. Gleice, boa noite, Kelly. E aí, o que a legislação de trânsito traz de tão importante que a gente deve dar uma atenção maior, retomar essa atenção para o nosso dia a dia? É por meio da legislação, das regras de circulação, que a gente adquire a confiança tão importante para o trânsito seguro. Não dá para ir para o trânsito sem saber se a via de mão única ou mão dupla, se a placa de pare, para que serve aquela sinalização. Não dá para ir para o trânsito sem saber se você pode ou não fazer uma manobra de conversão à esquerda, à direita, um retorno. E por isso, então, que eu venho com esse aulão de regra de circulação com contribuições tão importantes, para a gente ver a legislação como algo fundamental para o nosso dia a dia mesmo, né? Não simplesmente para passar numa prova teórica e depois ficar inseguro no dia a dia. Então, a legislação de trânsito diz o seguinte: respeitadas as demais normas de circulação e conduta, o maior é responsável pelo menor, o motorizado responsável pelo não motorizado e todos são responsáveis pelo pedestre. Então a gente já trata uma hierarquia, uma ordem de prevalência que deve ser observada e deve ser respeitada. Boa noite, gente. Eu vou falar com todos depois, né? Muito obrigada pela presença. Então essa hierarquia é fundamental. Quando começamos a observar essa hierarquia, nós começamos a ter uma postura diferente em relação ao outro. Então, quando eu estou no carro de passeio, qual que é a minha obrigação? Facilitar a passagem para o pedestre, facilitar a passagem para o ciclista, observar as regras de circulação para essas pessoas. O motorista do ônibus, né, tem que ter essa perspectiva, nós vamos ouvir dos meninos sobre isso, em relação aos carros de passeio, mas a postura defensiva ela acaba sendo a mais importante. Quando a gente trata de direção defensiva, a ideia é se defender, sim, das ações dos outros, mas nós temos que pensar principalmente em nos defender primeiro das nossas ações, para depois começar a observar o que os outros estão fazendo, porque nós erramos também, e se nós tivermos essa consciência do erro e corrigirmos e trabalharmos para não repeti-los, já é um ponto fundamental.
Bom, então além de saber da hierarquia, que o maior é responsável pelo menor, o motorizado pelo não motorizado e todos pelo pedestre, existe uma outra hierarquia que diz o seguinte: as ordens dos agentes de trânsito prevalecem sobre qualquer outro tipo de sinalização. Então, se tem um agente de trânsito, por meio dos gestos ou complementando, né, com os sinais de apito ou não, na verdade eu tenho que ter cuidado com isso, porque o gesto é obrigatório, o sinal de apito é um complemento, tá bom? Porque o deficiente auditivo, o surdo, podem tirar a carteira e aí o agente de trânsito tem que se fazer entender por meio dos gestos. Então, conhecer o gesto do agente de trânsito já é importantíssimo. O pare para todos, que é a mão na vertical, a ordem de parada para os que cortam ortogonalmente o braço estendido pelo agente de trânsito, boa noite. O siga em frente, muito tranquilo, mas observar a ordem do agente e respeitá-lo. Se não tiver agente de trânsito, vai ter semáforo. Então, nós vamos observar e respeitar a sinalização semafórica. Eu tenho certeza que ninguém aqui aprendeu assim, ó. O vermelho é para parar, o verde é para seguir e o amarelo se acelera. Alguém aqui aprendeu assim? Me conta aí, gente. Alguém aprendeu que o sinal amarelo é para acelerar? Quero ver as respostas, tá? Porque tem hora que eu acho que as pessoas estão aprendendo dessa forma. Não tem condição. Amarelo, corre, né? Vamos tentar passar correndo. E o sinal amarelo, laranja é atenção. Se você estiver muito próximo à faixa de retenção, que é a faixa de parada, ok. Aí tem que passar mesmo, não é verdade? Não, não é nada, não tem condição. Ninguém aprendeu desse jeito. Se estiver enxergando o semáforo, né, e amarelou o semáforo, vai diminuindo até fazer a parada antes da faixa de retenção. Um acelera, igual a Nádia está dizendo, o outro aproveita o sinal do pedestre piscando, é acidente certo, né? Se não tivesse semáforo, vai ter sinalização. Quando tem faixa branca fazendo a subdivisão da pista, essa faixa serve para indicar que é a via de mão única. Todos os veículos vão no mesmo sentido. Amarelo vai que dá, né, Paulinho? Se a faixa for amarela, indica que a via é de mão dupla, carros em sentidos contrários. Então, branca, mão única, amarela, mão dupla. Isso se ela estiver fazendo a subdivisão da pista. Porque se a faixa branca estiver numa área urbana, pontilhada, no bordo da pista, ela está dizendo que é permitido estacionar, mas deve-se olhar a placa. Se a faixa for amarela, está dizendo que o estacionamento é proibido. Também observar a área, a extensão desse estacionamento proibido. Então, quando nós conhecemos a cor, já fica mais fácil. Se a faixa seccionada, pontilhada, é permitido ultrapassagens e conversões, a mudança de direção. Se a faixa for contínua, ali é uma barreira, um bloqueio, está dizendo que a conversão e a ultrapassagem é proibida naquele local. Então, se eu conheço agora a cor e a forma que a faixa está, eu já tenho muito mais segurança se eu posso ou não ultrapassar, convergir, retornar. Já vou para o trânsito mais tranquila, não importa se eu conheço o bairro ou não. Eu vou saber pela sinalização local o que eu devo fazer. Mas se nós chegarmos num local que não tem agente de trânsito, não tem semáforo, não tem sinalização, é o nosso conhecimento das normas que vai fazer toda a diferença. Cheguei no cruzamento, senti agora, não tem placa, não tem faixa, não tem nada. Como é que eu vou saber se eu posso entrar ou não? Toda interseção não sinalizada é mão dupla. Então, todo ponto de encontro de veículos que não tem sinalização, a legislação já me responde, é mão dupla. Então, eu tenho que entrar no lado direito, que é minha mão de direção. Entrando no lado direito, eu não vou entrar na contramão e todo mundo vai ficar feliz. Tá vendo como que o conhecimento das normas é importante? Eu gostaria de saber se eu posso ou não fazer uma conversão, uma mudança de direção no local. Se não tem sinalização, é mão dupla. A conversão vai ser feita bem pertinho da guia da calçada, que é o meio-fio. Porque se vier carro na pista contrária, não vai ter risco de uma colisão frente a frente. E várias outras normas importantíssimas. Ciclista. O ciclista tem que andar no bordo direito da via no sentido dos carros. É obrigatório que nas bicicletas tenha retrovisor do lado esquerdo, olha só, tá? Então, se o ciclista andar no bordo direito, no sentido dos carros, por meio do retrovisor esquerdo, ele vai ver os carros que estão passando, não é verdade?
é muito mais tranquilo para o ciclista e é muito mais tranquilo para o motorista, que tem que deixar uma distância de 1,5 m ao passar pelo ciclista. Nós vamos ver as normas do motociclista daqui a pouquinho, né? Paulinho tá ali falando com a Kelly, daqui a pouquinho ele vai falar sobre essas regras também, que são muito importantes. Mas tem várias outras regras de circulação que servem para qualquer motorista, independente do veículo que está transitando. Existem alguns mitos e verdades. É proibido dirigir descalço. É proibido dirigir descalço? E agora? É proibido dirigir com calçado inadequado, mas dirigir descalço não é uma infração de trânsito, né? Então nós temos que observar o que realmente está no Código de Trânsito e o que é bom senso, senso comum, regra de segurança. Eu escuto muito assim, mas quem está subindo tem preferência. Bom, eu sou uma pessoa educada, eu vou deixar a pessoa que está subindo primeiro, porque é muito mais difícil ela arrancar do que eu que estou descendo, né? Mas isso não é previsto na legislação de trânsito. É igual quando a pessoa vai citar a Bíblia, né? O Senhor falou, tarará, mas onde é que está isso? Efetivamente está ali, né? Vamos conferir? E aqui é a mesma coisa, não tem essa norma, essa lei que fala que quem está subindo tem preferência. Mas o que custa deixar a pessoa passar primeiro? É uma regra de bom senso, de cuidado. Bom, então, como nós estamos falando de regras de circulação e nós estamos falando de hierarquia, que é tão importante, eu quero convidar agora o Marcelo Matos, da Topcar. Marcelo, ele presta serviço de consultoria aqui para a Inteiria, né, e para várias outras empresas e até para alunos meus. Trabalhamos juntos, né, na autoescola. Ele ainda é instrutor e teve uma parceria um tempo ele trabalhou, né, como um instrutor de ônibus e eu gostaria que ele contribuísse com essas informações que ele tem de circulação em veículos de grande porte. Então, Marcelo Matos, vem conversar com a gente um pouquinho sobre os ônibus. Boa noite, que prazer tê-lo aqui. Sim, cara. Prazer meu. Que Que bom. bacana. Iniciativa muito legal. Marcelo! Oi, Renana. Isso aí. Boa E noite aí, a todos Marcelo? aí. Fica à vontade, Bom, Marcelo. Cíntia, o que eu gostaria de abordar aqui, né, é da experiência que eu tive com relação a veículo de grande porte Sim. e a reação que as pessoas devem ter quando está próximo de um carro pesado, né? Uhum. Ela, quando está na frente de um ônibus, o tempo de reação tem que ser gradativo, né? Uma frenagem de um carro pequeno, o carro vai parar muito mais rápido do que um ônibus, por exemplo, né? E logo no início da minha carreira de instrutor, né? Eu tive a experiência, uma amarga experiência, né? De Ah, pegar um carro, um ônibus na chuva e o sinal amarelo acendeu, né? E aí a uhum. frenagem de um carro daquele, se você só parar freando, é muito difícil. O carro não comporta, sem falar que você tira o conforto todo dos passageiros, né? E Sim. assim acontece muito com um carro pequeno, quando está na frente de um ônibus. Você freia um carro pequeno, ele para quase que instantaneamente. Um ônibus, ele gasta um espaço muito maior para parar, né? Esse tempo de frenagem, né? Então, a reação que um condutor de categoria, né, categoria B de carro de passeio deve ter, é ter essa Uhum. previsão, ter essa visão, né? É uma coisa que eu peço muito para meus alunos, a questão do freio motor. A gente sabe que quando se está Sim. tirando carteira, não se usa muito, porque quando vai tirar carteira, você só usa só ter a terceira marcha, e você pode parar de terceira, né? Mas, Marcelo, desculpa te sim, interromper. Explica, por favor, porque tem muitos candidatos à habilitação também aqui que eu vi, né? sim. O que é o freio motor, que é tão O freio importante? motor, isso, o freio motor é a gente parar o carro de maneira gradativa, utilizando as marchas, né, para diminuir a velocidade do carro. E não Uhum. simplesmente frear. Por exemplo, você está lá de terceira marcha, você freia um pouquinho para diminuir a velocidade, volta a marcha, deixa o carro dar aquela tracionada. Isso numa pista molhada é interessantíssimo, porque o carro não vai dar aquaplanagem, né, aquelas desviadas. Sim. Ó, Que de ao invés ó, da pessoa chegar de terceiro e frear, ela vai freando, reduzindo as isso, marchas, reduzindo a velocidade do motor por isso. meio da marcha, né?
e aí sim. consegue parar com mais segurança. Muito bacana falar sobre freio motor. Se um veículo grande está atrás dele, e a pessoa tem essa reação de frear, é quase Uhum. que muito, muito difícil de um veículo grande parar a tempo. E se ele Entendi. conseguir parar a tempo, se o carro estiver cheio de passageiros, vai causar um acidente dentro do ônibus, né? Dentro do ônibus, Machucou o dentre os passageiro. ocupantes. Isso. É E verdade. outra questão também, pode falar, Cíntia, Não, desculpa. pode falar, Marcelo. Depois eu Outra te questão pergunto, eu também, não esqueço, não. quando a gente está atrás de um veículo grande, né? É bom manter Uhum. uma margem maior de distância, porque o ônibus é alto e largo, então a gente não tem visão do que está além dele. Né? Sim, De repente, o ônibus que é grande precisa de parar, de repente você não vai ter essa previsão, essa visão periférica, né? Porque o perfeito. ônibus tampa essa visão. Não, E uma bacana. outra, sim, Sobre pode essa falar. questão da visão, que eu quero te perguntar também. A Fabiana, oi, Fabiana. É o Oi, seguinte, Juliana, minha alô, Marcelo, tem uns alunos e amigos né, os aí. alunos aí, boa noite, gente. Nós vamos Boa falar oi noite. para todo mundo. Obrigada, Muito né, legal. por compartilhar com a gente esse momento, tá? Bom, então é o seguinte, tem a Eliette está perguntando como faço para fazer uma pergunta. Eliette, no finalzinho, nós vamos abrir um pouquinho para algumas perguntas, tá bom? E vamos responder todo mundo, tá? É mais por causa da questão do tempo, mas eu tô atenta aqui, pode deixar que nós vamos responder. A gente que está convidado, a gente perde a noção do tempo aqui. Perde a noção, e a gente gosta de falar, né? E é Uma coisa, cronometrado, né? pois é, e pena que é pouco tempo. Uma coisa que eu percebo muito, Marcelo, com os meus alunos no treinamento, e aí oriento, eu gostaria que você desse essa perspectiva, é a seguinte: o ônibus inclinou um pouquinho, o motorista olhou no retrovisor, ele precisa entrar, né? A gente dá aquela Sim. freadinha e deixa a pessoa passar. Qual que é a visão do motorista do ônibus nesse momento em relação ao carro de passeio? Ó, na verdade, Pode ir. motoristas, eu consigo separar o motorista que é experiente, né? No ônibus, o Hum, comportamento dirigindo, a gente sabe se ele é experiente ou se ele é novo enquanto profissional da categoria D, né? sim. Então, e outra coisa, eu gosto muito de falar do lado humano, né? Tem dia que Aham. a gente acorda, não está bem, está distraído, está com sono. Então, esses profissionais estão muito sujeitos a isso, né? A cansaço. A gente sabe que os reflexos Muito. ficam muito comprometidos, né? É Às verdade. vezes. E outra coisa também é o seguinte: quando o carro de passeio, quanto mais próximo ele está do ônibus, menos vista ele está do motorista do ônibus. Então, Uhum. você tem que se fazer ser visto, né? É aquela questão de você ficar muito próximo do carro. Quando você está do lado do ônibus, ele vai te ver ou quando você está na ponta do ônibus ou quando está do lado dele, quando ele vira o rosto e vê vocês. Quando ele está tem uma Sim. parte lá, né, do ônibus que ela é muito grande, que a gente conhece muito do ponto cego, né? Sim. E às vezes acontecem acidentes aí que motoristas de ônibus atropelam e saem andando, as pessoas acham que é maldade, mas às vezes o motorista nem viu Nem viu. Eu vi muito isso, Marcelo, no curso de por Perícia e causa do ponto Acidente, cego. por causa do ponto cego, mas principalmente quando eu tirei minha carteira de ônibus, eu lembro que Sim. não foi com Marcelo Matos, né? Porque eu tô mais Mas, antiga, né? Tô mais antiga, né? Mas foi com o Duarte, um instrutor colega nosso na época, mas eu lembro que ele reforçava muito isso mesmo. Falava, olha bem a traseira, porque você vai tirar, a traseira vai para o passeio, às vezes você atropela uma pessoa e nem vê. isso. É muito A sério. questão Então de é noção de legal. espaço também, né? Nossa, é legal que a gente, no carro de passeio, até pedestre, entenda que é isso que você falou, que é muito legal. Que não é maldade, é por falta de percepção mesmo, É, né? Não, por isso que tem que bacana. ter uma atenção redobrada, né, lá, aluna? Que Parabéns, legal, obrigado, Priscila! Priscila. Paula Arthur, Henrique. olá! Muito bem. Bacana. Marcelo, eu gostaria que você Sim, ficasse aqui com a gente assim. Nós vamos fazer depois uma para cada um de vocês, porque eu realmente. Você sabe que esse convite não é à toa. Tem outros colegas também que eu tenho convidado, vão sim. vir semana que vem, porque realmente eu tenho uma admiração muito grande por vocês, tá? Enquanto pessoas e Obrigado profissionais. também. Eu quero te agradecer assim pela contribuição agora, mesmo que mínima, o que você falou já é fundamental. E principalmente pela contribuição no dia a dia que você dá, né, com essas instruções tão Sim, bacanas claro. com os alunos e na consultoria. Muito obrigada, viu?
Obrigado a você. Aí eu vou pedir licença agora, porque nós vamos falar, que é muito até importante o carro e moto, né? Vamos falar agora da perspectiva do motociclista, e eu acho Isso. interessante a gente conversar não sobre aquela perspectiva de o fulano, o eu e o outro. A ideia não é o eu e o outro, é todos, né? A Isso. Eliette perguntou, Marcelo, ela falou assim: carro automático, como é que eu faço essa redução de marchas, né? Mas aí o carro automático pode responder, Ele já por favor. faz. Ele, Automaticamente. ele faz automaticamente. Você vai freando, a velocidade diminui, ele vai trocando Obrigada. a marcha, tanto progressivamente quanto na regressiva, né? Na regressiva. Vai ter É o um cuidado de conforto, fazer né? uma frenagem suave. E a percepção do cenário é o mais importante, né? Olhar com Sim, antecedência o que está acontecendo e diminuindo a velocidade gradativamente para evitar a freada brusca que foi falada no comecinho, né? justamente. Para a gente evitar isso, né? Na verdade, a gente tem. Você sabe disso, né, Cintia? A gente que mexe nessa área, que a gente está precisando de humanizar o trânsito, né? É verdade. Tá ficando muito. A gente que dá aula aí, a gente vê muito desrespeito com quem está É. aprendendo, com quem é iniciante. Nada, Eliette. É verdade. Eu acho que todo condutor teria que ter essa noção da visão que o motorista de ônibus tem diante do trânsito, da visão Sim. que o primeiro tem, Ter essa né, perspectiva global, ciclista. né? É Isso. isso. Se colocou no lugar do outro, né? Sim. Para a vida, né? Para a vida, Para a vida. Então tá bom, Marcelo. Eu vou justamente. chamar o Paulinho agora. Muito obrigada, viu? Um abraço. Amiga, por Fica aí nada, um com a abraço. gente. Tchau, Fica. tchau. Tchau. Agora vamos lá. Gente, então olha que sensacional, né? Já aprendemos. Espera que eu tenho que fechar aqui primeiro, porque senão eu vou falando. E eu me conheço, tá? Eu fecho logo a live. Vê se você consegue Oi, fechar aí, Marcelo. Priscila, minha aluna. Um É, abraço. Priscila tá super bacana aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o Paulo aqui agora. Paulinho, envia pra gente aí o convite, porque fica mais fácil pra gente. Ver se você consegue aí, Marcelo, sair, por favor, da tela Consigo. compartilhada, para eu conseguir adicionar o Paulinho. Beleza. Peraí. Legal. Agora vamos lá para o Baessa, para dar a sua contribuição. Enquanto o Paulo entra, eu quero falar um pouquinho também que nós trabalhamos juntos por muito tempo. Uma pessoa que é difícil ver sem barba, né? Porque para mim ele vai ser sempre assim, aquela figura do teólogo do Easy, né? Aquele barbão. Boa noite, As coisas que Paulinho. tiver que mudar. Boa noite, sim. Paulo, instrutor de trânsito, sensacional, com vários cursos na área. Não é demagogia, você sabe que eu realmente te admiro muito. Pleitei em várias áreas também, né? Você vai falar um pouquinho sobre você. Mas aí, Paulinho, quando você se apresentar, eu já vou te falar uma coisa importante. Um monte de gente, quando eu gravei o vídeo, falou assim: eu quero saber a diferença do motociclista para o motoqueiro. E eu quero ver se vai aparecer um motoqueiro. Então conta pra gente. Boa noite, Tá gente. Boa noite, novinho? Cíntia. Boa Muito, noite. ganhei uns anos aqui. Tive que tirar a barba, né, pelo novo empreendimento que eu comecei, que é de área de cozinha, então não dava para trabalhar barbudo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a Eu vim aqui você. só para agradecer e vou acabar aqui de agradecer e vou desligar, que eu não tenho o que falar depois dessa introdução que você fez aí, eu não tenho. Eu sou neném aqui, vou ficar só Ah, assistindo. Vou que me é isso? recolher aqui para ficar só assistindo. Marcelo também, trabalhamos junto aí, foi um tempo muito bom. Bom, a diferença aí do motoqueiro e do motociclista, o que eu entendo, o motociclista é aquele condutor de veículo de duas ou três rodas, habilitado na categoria A, que respeita o código de trânsito, que respeita as regras gerais de circulação, que anda com a sua motocicleta também organizada, com escapamento original, com combustível, Muito faz trocas, faz importante. tudo. Nossa,
escapamento não é barulhento, ou tira o filtro de ar, não faz manobras no trânsito, não anda de uma roda, não tem aqueles capacetes todo colorido, lâmpada de xenon nas motocicletas, e isso cega qualquer um, não dá foco. O único propósito de uma lâmpada de xenon ou de LED, de super LED numa moto é para cegar os demais que estão usando o trânsito, porque para a moto aquilo é uma porcaria, não dá facho de luz, você não Uhum. enxerga, só atrapalha os demais. Sim. Um motoqueiro é um sujeito que está andando para, politicamente falando, ele está defecando e deslocando para código de trânsito, para que os outros pensam, para que a sociedade está pensando. Se precisar, se o sinal fechar, ele vai cortar por cima da calçada, ele vai andar na contramão. Ah, é só ali, não vai dar nada, não. Tampa a Aham. placa, dobra a placa, põe o pé em cima da placa, enfim. É o O infrator, propósito dele é né? A chegar. figura do infrator. Exatamente isso. E tudo de ruim Beleza. para mim. Então, Ô, gente, olha, agora é muito importante a gente falar sobre essa diferença de motociclistas e motoqueiros, né? Mas principalmente porque o Paulo foi quem me incentivou a tirar a carteira de moto, né, Paulinho, na época, me incentivou mesmo. É, e a moto é, por si só, né, perigosa mesmo. É um homem montado no motor com capacete de segurança. E olha lá se oferece segurança efetivamente. Então, assim, Paulinho, me conta uma Mais ou coisa. menos. Essa questão do vestuário de proteção e do capacete, o que você tem para trazer para a gente sobre essas regras que vão dar um pouco mais de segurança para o motociclista? Disso tudo que você falou aí, ele tem entre as pernas mais ou menos 11 litros de combustível, que se explodir ali, a geração dele pode ficar comprometida, viu? É um homem bomba, né? Pois é. Quanto ao vestuário, eu me recuso a dar uma voltinha no lote, por menor que for o trajeto, eu me recuso a andar de moto de chinelo ou descalço. Porque, pensa, você entra em casa correndo com a luz apagada e chuta o pé do sofá, o pé da cama, já é uma dor terrível. Imagina você está andando de moto e cai da moto, ou tem um galho, uma garrafa, vai passar no cantinho do meio-fio, bate o pé no meio-fio, em algum galho. Uhum. Então não vai ser só uma dorzinha, pode arrancar os dedos do pé, pode quebrar o pé. E, Então, Paulinho, pode falar o que acontece mesmo, para as pessoas saberem que o negócio não é brincadeira, né? é muito fácil você ter uma motocicleta, você só precisa ter o nome limpo e uma comprovação de renda, você vai conseguir financiar uma motocicleta. Aí vai comprar aquilo sem a menor instrução. Infelizmente, o nosso sistema de habilitação na categoria A, ele é precário, ele é fraco, ele é com a realidade do trânsito, porque o exame é feito numa primeira marcha, num circuito que só vai provar que a pessoa não tem labirintite, Aham. porque a única coisa é uma provinha de equilíbrio. Então, na primeira marcha, ele não tem que acelerar e desacelerar, ele não tem que fazer uma curva com uma pessoa na garupa, porque tem que se aprender a andar com alguém na garupa, Sim. porque quando o piloto ele inclina, o garupa tem que inclinar no mesmo sentido. Porque se ele for para o lado oposto, se fizer um X em cima da moto, o garupa vai jogar o piloto no chão, porque a moto vai perder estabilidade. E o aluno ele não tem tempo hábil, ele nem tem como fazer isso na pista, não tem espaço para fazer isso na pista. Porque Sim. hoje as aulas não podem ser, precisam ser ministradas num circuito fechado. Depois que a pessoa se habilita, raramente ela procura o instrutor dela para poder aprender a dirigir na rua. E aí Sim. ele vai para o trânsito e vai com garupa, e aí não se atenta ao cuidado do vestuário, pilota Uhum. descalço, pilota de chinelo, de chinelos havaianas, sem camisa, e quando acontece um acidente, se acontece de cair no asfalto, uma queimadura de asfalto, o pessoal lá do João 23, eles têm todo um traquejo para limpar isso, eles raspam.
simplesmente raspam porque precisa tirar A aquele resto sujeira, de né? ferida, de borracha, que ficou do asfalto, que ficou naquela ferida para não infeccionar. Sim. Então, só quem já caiu de moto sabe a dor que é um ralado e o que um quebrado, um ponto, algo, isso se for do menor dos problemas, porque pode chegar a uma invalidez, pode ter amputação de membro ou perda de movimentos de Sim. algum membro. Sabe uma coisa que eu percebo, Paulinho? Na perspectiva da aluna, né, de moto, o que mais senti falta, é claro que não vou, é um processo, e mesmo que seja permitido fazer aula na rua, a gente sabe que o aluno ele quer fazer o que é cobrado no exame, né? Que é aquele circuito do teste que gera na gente uma tensão muito grande só por ser avaliado. Mas essa perspectiva do ponto cego, sabe? Não do motorista em relação ao motociclista, mas do próprio motociclista não saber o ponto que ele não deve ficar em relação ao carro. Isso tinha que ser passado de uma forma muito rígida no centro de formação, né? E ser cobrado realmente em um teste de direção. Porque a perspectiva não é só do motorista que tem que enxergar o motociclista, mas é o motociclista conhecer o ambiente que ele está inserido, não é verdade? Eu preciso me fazer notado, né, no trânsito. Por isso a Uhum. obrigatoriedade das motocicletas ficar sempre de farol aceso. De dia ou de Hum, noite tem que ser boa, as com o farol motos e os aceso. ônibus, né? As motos e os ônibus. A moto ela é muito pequena, então ela Uhum. precisa chamar o máximo de atenção. Aí vem a desculpa dos escapamentos abertos, que muito Eu já ouvi motoqueiro essa. vive o escapamento aberto, que ele precisa acelerar para o motorista ver que ele está passando do lado dele. Às vezes está passando pelo lado direito, entre Uhum. uma árvore e um cantinho do meio-fio, aí você tem que prestar atenção que tem um motoqueiro te ultrapassando ali. Uhum. Então, eu preciso me fazer ser visto. Marcelo falou agora há pouco aí que o motorista do veículo maior ele tem uma mais letárgico, né? Ele precisa de um O espaço tempo de maior e ele não vai frenagem, né? conseguir fazer as manobras dele, ele precisa de um espaço maior. Se eu, motociclista, não me coloco num lugar que eu dou espaço para o motorista manobrar, eu estou procurando acidente. Eu Uhum. não sei se você já viu e as pessoas que estão assistindo a gente aí já viu que os ônibus de Belo Horizonte, é, a- onde fica o cobrador, no meio do ônibus ali, onde fica o cobrador, tem um adesivo vermelho falando assim, ó, ponto cego. Eu esqueci o texto correto, mas é avisando para os ciclistas e os motociclistas não transitar naquele espaço, porque ali é um ponto cego. E o motorista ele não vai ver e o acidente vai acontecer. E fica dos dois lados do ônibus, do lado Olha direito e do só. lado esquerdo, para chamar a Importantíssimo. Isso não é atenção. falado, né? Sim. É verdade. É isso. Então, quer dizer, a gente já viu aqui a importância do motorista se portar em relação ao veículo de grande porte, especialmente pelo tempo de frenagem. Agora, com o Paulinho, do motociclista saber se portar e entender que esse processo de habilitação dele foi falho, então que ele vai ter que ter uma cautela muito maior, né? A gente fala assim, porque, igual ele falou, vai no dia 23 e não sei. Gente, infelizmente, os motociclistas são os que mais se envolvem em acidentes, né? Por imperícia, imprudência ou negligência, que são as causas principais dos acidentes. Mas nós sabemos que 90% desses acidentes acontecem por imprudência, por falta de percepção, por eu não vou parar, ele vai entrar, eu vou junto. E aí, quanto vale a vida, né? Quanto vale a vida? Essa é a questão que a gente tem que pensar todos os dias, mas assim, de uma forma séria, com responsabilidade. Graças a Deus, motociclista aí há anos, né? Acidentes acontecem, mas Sim. porque, né? Não tem como, as pessoas estão no trânsito estão sujeitas às questões, às coisas. Sim. Mas a maldade adquirida com cuidado, ela é fundamental, especialmente pelo motociclista, né? Paulinho, então, como o nosso tempo é corrido, eu vou te agradecer imensamente a sua, né, a presença, tá bom? Muito bom te ver, doida para a gente poder aglomerar numa aula prática de mecânica, para você ensinar para os meus alunos a olhar água, óleo, porque são aulas sensacionais, eu aprendo demais com você, viu? Tenho muito orgulho de ser sua amiga e ter trabalhado com você e até hoje a gente ter essa parceria. Muito Sim. obrigada.
Eu Poliane, também, oi. muitíssimo obrigado pelo convite, é recíproca. Eu aprendi com você Oi. da aula de legislação, o meu foco era ser igual a você, eu queria muito dar aula como Ô, você dá. Eu não gente. consegui isso, mas a beiradinha, a sombrinha que eu consegui Quem me sou deixou muito eu? feliz pelos resultados. Quem sou eu? Tenho muito orgulho de você. Esse papo ainda renderia um filme, né? Ainda renderia muita coisa Mas para falar. vamos fazer mais, né? Estarei sempre à disposição, sempre às ordens aí, quando você precisar me chamar, eu estou aí. É, e, infelizmente, as pessoas acham que passou da autoescola, passou do aprovado do examinador, acabou. Eu tenho 19 anos de habilitado, eu ainda estou em processo de habilitação, É porque isso. pode acontecer uma situação nova que eu acho que eu sei dirigir. Eu nunca capotei um carro. Eu acho que eu sei dirigir porque eu nunca capotei um carro. Mas com moto eu já me envolvi em alguns acidentes, Alguns. uns 24 acidentes que eu fui Alguns de 24. ambulância para o hospital. Mas a gente está todo dia em processo de aprendizado. Eu falando aqui, eu também estou aprendendo, estou estudando sempre. E Sim. muito obrigado. Muito Obrigada a obrigado a quem você, viu? assistiu. Uma ótima noite, Paulinho. Tchau, tchau. Aí você fecha para mim que eu vou convidar agora o Júnior e o Beleza? Marcone para falar um pouquinho pra gente. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau. Gente, então olha só que bacana, né? A gente poderia falar aqui o certo até o ideal. Uma hora para cada um, porque a perspectiva do Marcelo em relação ao ônibus, do Paulinho em relação à moto, mas principalmente a observação geral da regra de circulação é fundamental. Fundamental, né? Marcelo já está aí, a gente está agora com menos tempo, o Júnior, né? Júnior, eu vou te convidar agora para você falar um pouquinho em relação às carretas, caminhões, e logo em seguida eu estou deixando o Marcone por último, porque Marcone é em Peiria. Ele está com a gente, né? Eu quero que ele me dê essa perspectiva também enquanto instrutor. Deixa eu chamar aqui, então, o Júnior para nossa... Ah, eu estou colocando o Júnior, tá como DJ. Aí, ó. Cadê você? Aí, Júlio Renner. Já convidei, só o Júnior aceitar para a gente falar um pouquinho sobre essa perspectiva dos veículos de grande porte. Tá aí? Fixar. Oi. Recebeu o convite aí, Júnior? Confere aí para mim, por favor. Se não tiver, eu chamo o Marcone primeiro. Não, aqui. Deixa eu ver se está aqui. Então, vamos lá. Vamos mudar aqui, ó, a estratégia. Não veio. Então, peraí, vou chamar de novo. Eu que fiz besteira. DJ. Agora sim. Acho que agora vai dar, hein? Não pode participar. Tá falando que você não pode. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar de novo. Então, enquanto eu não resolvo, Júnior, eu vou chamar aqui o Marcone. Marcone, adiciona aí para mim. Chama aí para mim, por favor. Aí. E aí eu já te chamo de novo, tá, Júnior? Pronto, Marcone, aceita aí para mim, por favor, que eu vou ver por quê, tá, Júnior? Fica aí. Daqui a pouquinho você fala pra gente, tá? Boa noite. Cadê Marcone? Tô aqui. Tá aí? Não tô te vendo, não. Tá embaçada a sua tela. Tô, Boa tô em minha noite. câmera, velho. Eu acho que é a minha câmera que tá ruim. Sua câmera que tá ruim, não tem problema, não. A gente tá conseguindo ver um pouquinho. Você vai tentando melhorar aí. Enquanto isso, nós vamos conversando. Vai ter jeito não. Tá ótimo, assim. Gente, Marcone, instrutor hoje da Impeiria, treinamento para habilitados. Uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo também. Ficamos muito tempo no processo de habilitação juntos, né? Deixa eu E chegar aí, mais a luz aqui, porque eu acho que tá ruim. Vou tirar essa massa aí. tá muito embaçado.
Por favor, tira. Pode tirar. Nada de lero-lero, tira isso aí. Então, o que que acontece? Ele trabalhou um tempo como motorista de aplicativo, então ele consegue também dar essa perspectiva em relação aos outros motoristas. Conseguiu, Marcone? Marcone sumiu. Ele colocou máscara na câmera, mentira. Aí, eu tô te vendo. Pouquinho, mas eu tô. Tá ouvindo? Vai contra a luz, Marcone. Marcelo tá falando aqui, é verdade, é ótimo. Facilita um pouquinho. Acho que tá travando também. Enquanto você se ajeita aí, eu vou falando um pouquinho mais, tá? Então, veja bem, não adianta a gente trabalhar só hierarquia se a gente não conseguir entender a perspectiva do outro, né? Essa questão da sociologia mesmo, do eu e do outro, é muito importante, porque normalmente a gente tende a atribuir ao outro uma culpa ou uma responsabilidade que é pessoal. Né? Eu tenho responsabilidade em relação ao outro, independente do veículo que ele conduz, se é um motorista de ônibus, se é um carreteiro, caminhoneiro, motociclista, ciclista ou pedestre. A responsabilidade é individual. De vez em quando, gente, eu também solto umas assim, ah, mas o fulano é terrível, né? Ah, mas essas falhas. Mas a gente tem que entender que é uma falha. Vou tentar chamar Marcone de novo, porque ele tá agarrado com a... Agora sumiu, Marcone. Vamos lá, vou tentar para o Júnior, depois vai você de novo. Fica aí, tá? Vai tentando colocar contra-luz para a gente conseguir conversar, que vai ser muito importante sua participação. Tentei te chamar aí agora. Aí. Oi, Júnior, boa noite, que prazer te ver. Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô só o pó da rabiola. Só o pó da rabiola? Oh, meu Deus! Trabalhando muito? Alguém Renata, tem que eu vou chamar trabalhar, ele né? daqui a pouquinho, então pode ir ajeitando aí, que daqui a pouquinho o Marconi já entra. Obrigada, viu? Alguém tem que por causa do nosso tempo. Pois é. Como é que Aí, tá o eu vou áudio? Tá chamar no tranquilo? seu. Tá ótimo, tá tranquilo. Vou terminar com daqui a pouquinho o Júnior, eu vou chamar no Instagram da Renata, que é a esposa do Marconi. Obrigada. Mas e aí, Júnior, me conta. Como é que tá isso? Porque você não parou, né? Motoristas de caminhão, carreta, continuam trabalhando normalmente. Hoje eu trabalho com veículo articulado, né? Sou motorista líder na Sim, empresa Stilog, graças a Deus, e certo. aí Que estamos bom. lá na caminhada, lá nas instruções, lá nos treinamentos também lá. Legal. E me conta, Júnior, sobre essa perspectiva dos veículos de grande porte. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais rápido por causa do tempo, mas conta pra Ok. gente, por favor, qual que é a perspectiva dos veículos, dos motoristas de veículos maiores? Vou chamar daqui a pouco. Ó, as perspectivas hoje de veículos de grande porte em relação ao veículo de pequeno porte é relacionado muito a posicionamento, né? Geralmente eu tenho muitos colegas aí que já sabem, né? São considerados profissionais, que aí ele tem uma via aí vamos colocar aí uma pista aí subdividida em 4 pistas e 4 faixas, né? Normais aí de falar. E nós temos que usar da direita, né? Colocando da direita para a esquerda, só podemos usar só duas, né? A da Uhum, direita ou a do meio ali, a intermediária. E tem certo. carreteiros que querem andar na esquerda, né? Vamos colocar na rodoviária ali, tem 3 pistas, só podemos usar só as duas, a do meio e a da direita. Motorista profissional sabe da regra de circulação que é andar na canhota. Veículos de grande porte lentos à direita e à esquerda para passagens e ultrapassagens. Veículos de maior velocidade, uma regra de circulação, né, Júnior? E mesmo assim, Exatamente. então, tem motorista de veículos de grande porte que insiste em andar na faixa da esquerda. Sim, mas eu falo quando tem 3 faixas, entendeu? Nós podemos usar as Entendi. duas, né? Podemos usar as Uhum, duas. Aí o motorista quer usar a terceira faixa, né? Que nós não podemos nem chegar entendi. perto Não dela tá de bom, jeito não, nenhum. né? Não, quer usar as 3. Tá bom, porque é Aí o tudo bicho para pega. ele. Quer tudo Entendi. pra ele. E uma coisa que É, acontece demais, o pessoal passar por caminhão e carreta sempre fala, ai meu Deus, tem aluno que até encolhe, né? Ah, mas o até encolhe. motorista de veículo de grande porte vai jogar o veículo em cima do meu. Como é que é essa questão? Me conta. Não, ele não vai Existe julgar. O isso? pe- Não, não existe não. O que acontece, o que pode vir a acontecer, né? Como o veículo é longo, se você está atrás do veículo, você não consegue ver a frente do veículo, correto? Então, tem um Entendi. carro quebrado, do seu lado direito,
você vai dar seta e vai deslocar para a esquerda para sair do veículo que segue à frente, correto? O que pode acontecer é o que? O carro entrar no ponto cego e falar, o carreteiro jogou a carreta em cima de mim, mas não é. Ele não vai bater na traseira do carro que segue à frente. Aí você entrou no ponto cego dele, no momento que ele está fazendo uma possível ultrapassagem, só que tinha um veículo quebrado à frente dele, entendeu? Quer Aí a dizer, pessoa tudo fala, isso que está sendo falado do serviço é fundamental, né? exatamente. E voltando a um assunto mais cedo, você falou sobre o vai que dá, né? O sinal amarelo. Sim. Aí nós temos várias situações, né? Porque que o automóvel pequeno ele vem, aí vem numa pista aí, velocidade aí, colocar Cristiano Machado 60 por hora aí. Aí tá 60 por hora ali, aí vem a carreta a 60 por hora atrás dele. Quando ele vê o sinal amarelo, ele está embaixo do sinal, amarelou para ele. O que ele faz? Ele junta no freio do jeito que chega a arrastar até o pneu, correto? Ele vai parar em cima da faixa de pedestre. Ou seja, ali ele poderia... Ele estava debaixo do sinal e viu que amarelou, ele podia ter passado. Agora não, se ele está ali na faixa, podemos falar, não na faixa de retenção, na faixa contínua, correto? Aquela faixa branca antecede o semáforo ali. Sim. Então, se ele está naquela faixa branca ali, e ele vê, então a distância daquela faixa branca ali até a faixa de retenção mesmo, então dá para ele frear, correto? Mas se ele já passou dali, eu sempre falava isso com os alunos quando eu ministrava aula, continua. Porque você já está praticamente atravessado. Se você frear, você vai arrastar o pneu, vai parar em cima da faixa pedestre. E aí vem um veículo de grande porte atrás e consegue parar? De grande porte, o que vai acontecer? Conseguir parar, ele consegue. Mas o que vai acontecer? A carga não vai parar, porque uma carga 60 km por hora vai continuar em movimento. Por isso que a carga se não tiver veículo. Exatamente. Se não tiver bem acondicionado, desculpa o termo, vai morrer o motorista e o abençoado que freou. E é importante a gente falar assim, porque nós trabalhamos para que não aconteça o acidente. Mas nós temos que mostrar que existe uma responsabilidade de todos envolvidos ali, né? Ô, Júnior, eu vou fazer uma live só com um de cada, se vocês me derem essa oportunidade. Fabiana, quero te fazer o convite ao vivo. Cleitinho, semana que vem nós vamos falar sobre pessoa com deficiência. Se você puder falar sobre o surdo, a Fabiana é uma intérprete sensacional, mas é uma honra se ela participar também, né? E eu quero te agradecer para dar tempo de trazer também o Marconi para falar com a gente. Mas, assim, por favor, aceite o convite já para a próxima, para a gente falar, que tem um monte de pergunta para te fazer depois. Vamos depois fazer uma direção econômica também, vamos também à disposição. Show de bola, excelente, muito bom. Preciso, inclusive. Um beijo, obrigada, viu? Um abraço da família toda aí. Com Deus. Aí você fecha para mim, por favor, que eu vou chamar a Renata agora. Ok. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Isso, agora vamos lá. O Marconi vai entrar com o celular da Renata, que é a esposa dele. Ai, que bom, Fabi, obrigada, viu? Que honra. Cleitinho já deve estar lá, tímido. Aguardando a Renata. Aí, agora sim. Glória a Deus. Marconi, tira a máscara, fazendo um favor, pra gente conseguir ver seu rosto. Ah, tá, tem que tirar, né? Agora tem que tirar, porque eu cobro dele no carro, viu, gente? Aí ele tá fazendo gracinha. Eu cobro mesmo. Bobagem. Marconi, muito obrigada pela participação, né? Muito obrigada pelas contribuições que você tem dado na Imperia, porque realmente são sensacionais, né? Os alunos estão gostando muito e eu estou muito feliz, tá? Obrigada. Obrigado a você pelo convite e pela oportunidade. Obrigada. Então conta pra gente um pouquinho, Marconi, o que você tem visto, o que você viu, né, principalmente nesse processo de habilitação em relação primeiro em relação ao processo de habilitação, mas também em relação aos motoristas em geral, como que está o comportamento? Conta pra gente. Cíntia, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar trabalhando com você de novo, né, na Imperia. Né? E te falar, cara, que agora que eu estou tendo mais a oportunidade de trabalhar diretamente com habilitado, por exemplo, eu vejo uma situação que é o seguinte, cara, os alunos saem da autoescola, a grande maioria, por exemplo, muito sem o fundamento do trânsito, que é o trânsito de verdade, né? Porque isso na verdade, nem são culpa de nós, instrutores, como eu trabalhei também muito tempo para habilitar, para quem está tirando a carteira, né? Que é exigido no Detran, que igual o Marcelo falou, que é primeira, segunda, terceira.
Você não pode, Uhum. geralmente, dirigir dentro da área da contorno. Então, se o aluno não pega muito o fluxo do trânsito, um horário de pico, né? Uhum. Então, eu vejo muita dificuldade, às vezes, o aluno que já tem habilitação, que ele tem uma certa insegurança quando ele entra no trânsito mesmo, quando ele se depara com uma situação, quando ele para ao lado de um ônibus, por exemplo, que ele fica inseguro, literalmente, né? Porque ele não sabe Uhum. se, igual o Júnior falou, se o ônibus vai jogar ou se ele não vai jogar. Entendeu? Então, a gente vê uma certa diferença quando você quando você está fazendo o processo de habilitação, para quando você tem essa habilitação. E eu vejo agora dando aula para os habilitados que é essa insegurança, que é a falta Sim. da confiança entre ele e o carro Uhum. e as situações adversas do trânsito, né? Igual Sim. vocês comentaram do sinal amarelo. Infelizmente, todos têm o mesmo pensamento, não sei se todos, mas eu, por exemplo, não posso ser omisso em isso, que quando amarela, realmente, dependendo da situação, você tem que ir, porque se É, você não sim. porque se você para, de repente, igual o Júnior mesmo falou, o que vem de trás também tá, às vezes está no mesmo embalo para passar e acaba tendo uma colisão. Então, o Sim. trânsito hoje, o que eu vejo, igual dando aula e eu mesmo dirigindo, e ainda tem muita falta de educação de grande parte dos motoristas. O Paulo aí, por exemplo, pilota moto há muito tempo. O índice de acidente de moto a gente sabe que é total por imprudência também. É. Lógico que nós somos falhos, esquecemos às vezes de uma seta. A gente às vezes olha o retrovisor e fala, não dá para ir, esquece uma seta, aí tá no ponto certo, tá vindo um motoqueiro. Mas isso nem sempre é assim, né? Vamos ser realistas. Mas no trânsito hoje, cara, tipo, você tem que ter muita consciência, muita tranquilidade, muita paz de espírito, né? Porque, igual o Marcelo mesmo falou, hoje tem dia que a gente pode não sair de casa tão bem, e você sabe Sim. que o carro é uma arma, então você tem que dirigir para você, para o outro, para o motoqueiro. Então, é A complicado. gente brinca muito, né, Marcone, no treinamento para habilitados, que a pessoa fala, ah, mas o fulano buzinou e tal. Fala assim, ó, a pessoa que buzina não tem educação, né? E a Isso, falta de educação dela não é um problema nosso. A gente sabe que exatamente. existe essa falha no processo de habilitação, e o Marconi falou direitinho, não é problema da autoescola, gente, é o Não. processo, né, de habilitação que ainda tem algumas falhas mesmo de desenvolvimento, a gente treinar o aluno realmente para a vida, não simplesmente para o exame, mas isso não depende do instrutor, não é a Isso. autoescola. Às vezes a mentalidade do candidato já é essa, eu vim para fazer as aulas suficientes para o exame. Então ele está vendo Isso. aí que o treinamento para habilitados é questão de responsabilidade social mesmo, responsabilidade com o É. outro, né? Não é sair pegando o carro e rodando por aí com a insegurança toda e achando que está tudo certo. Então eu fico muito feliz, meus alunos que estão aí, alunos Marconi também, né, dos meninos, que tem essa consciência, né? Outra coisa que você falou que eu achei interessantíssimo é que é o dirigir pelo outro, que a direção defensiva trata tanto, mas que às vezes é só falado. E a Só nossa falar. prática ela é importante, né? A mudança de comportamento é fundamental, né? E a gente está vendo isso Isso. em todas as áreas, né? Todas as áreas. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é em relação às manobras, né, Marconi? Porque a gente sente muito isso também, essa dificuldade em manobras. Ah, precisa mesmo de sinal de braço ou não? Explica para a gente qual que é a importância de um sinal de braço para um aluno ou para uma pessoa que já está no trânsito em relação ao outro. Então, isso aconteceu comigo até hoje, dando aula para uma aluna nossa, né? E Uhum. eles realmente, muitos deles têm uma vergonha de sinalizar com o braço. Que acha para que eu tenho que Só até sinalizar? tirar a carteira, porque aprende, na verdade, que é só até a carteira, né? Isso. Aí depois esquece que tem que sinalizar com o braço e tal. Isso aconteceu hoje, por exemplo, que eu fui pedir uma baliza, porque todo mundo sabe que hoje para se tirar habilitação é nos cones, não é mais o carro como antigamente. É Então, um muitos, por retrocesso. exemplo, às vezes saem depois da habilitação, sem saber fazer uma baliza no carro. Sim. E hoje mesmo eu pedi isso para uma aluna, aí eu pedi para ela colocar o braço para fora. ela, mas para quê? Eu falei assim, deixa eu te explicar o porquê. A pessoa que está atrás de você não tem bola de cristal, não vai adivinhar que você vai parar ao lado do carro para fazer uma baliza. Ele tá vindo atrás do mesmo jeito que você tá indo, no mesmo sentido, mas ele não sabe que você tem uma vaga ali que você vai literalmente parar o carro para fazer uma baliza. E esse Sim. sinal de braço é importante por quê?
para evitar uma colisão na traseira. Porque geralmente se cobra a distância de segurança. Que Sim. hoje também não é tão visto isso na prática. Muitos É. motoristas andando colado o tempo inteiro, você para no sinal, o cara gruda na sua traseira. Você não pode deixar o carro voltar nem um segundo, né? Uhum. Aí ela me perguntou, mas como é que eu falo assim, ó, ou você dá o sinal de braço 3 vezes, que é para diminuir e parar, e com a seta ligada para a direita. Aí o motorista traseiro, ele tem que estar consciente que você vai exercer uma manobra ou vai parar. Perfeito. Concorda? Porque senão ele vai ver. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu achei legal porque você brincou da bola de cristal, né? Mas é porque quando a gente dá seta, a gente está dizendo que vai virar à direita. Isso. Então você está dando seta, e o motorista de trás está vendo só a seta e vai falar assim, a pessoa vai parar, vai virar, e de repente você para de uma vez, né? Se fazer entender mais uma vez. É igual eu falei com ela. Eu falei assim, ó, se você tem a vergonha de sinalizar 3 vezes, você acha que é feio e tudo mais, mas isso é uma regra, você tem que fazer, coloca seu braço para fora, estende a mão e dá um sinal só para a posição para onde que você vai fazer. Porque é muito fácil você simplesmente parar o veículo com a seta para a direita, mas a pessoa que está atrás não vai saber o que você está exercendo. Outra situação também que eu falei com os meus alunos que sinalizar totalmente com antecedência. Às vezes você vai entrar à direita a 2 quarteirões, a pessoa está sinalizando antes. O carro que ele está entrando na esquina, ele vê a sua seta, dependendo da situação, ele vai arrancar o carro, porque você está dando seta para a direita. Aí a pessoa que está dirigindo buzina te xinga, mas você está sinalizando para entrar. A outra pessoa está vendo que você está sinalizando, ela vai entrar. Só que a pessoa que está sinalizando vai entrar depois. Então, o que eu tenho visto muito sinalizar, eu acho o mais próximo. Lógico, você tem que sinalizar com antecedência, mas não com tanta antecedência. Com antecedência, mas pensando no ambiente. Vamos falar assim, né? Porque assim, olha, que é com antecedência, mas se tem uma entrada de garagem, eu posso esperar passar. É com antecedência, mas eu tenho que ter uma capacidade de observação mais abrangente. Isso a gente trabalha muito no treinamento para habilitados. Isso é fundamental. Gente, a antecedência é uma antecedência em que eu permita que o outro se antecipe ao que eu quero fazer. Né? Porque se a comunicação for clara, a redução de acidentes ela vai acontecer. Que bom, né? Então, eu vou entrar à direita na próxima rua, aí tem, na rua X. Aí tem 2 ruas antes. Peraí, se eu der seta agora, meu avô, uma vez ele falou uma coisa e minha tia me contou isso, eu achei muito interessante, já falecido, né? Que se você deu seta, eu queria ser assim, tá? Você deu seta e você errou, não era ali, agora vira. Porque você tem que fazer um compromisso com o outro. Eu achei isso sensacional. O compromisso é com o outro. Aí você vira de uma vez, o coitado atrás tem a obrigação de adivinhar? Não tem como, né? Não tem como. Marcone, eu vou te agradecer. Infelizmente o tempo está curto, porque eu já vou despedir de todo mundo, de você também. Renata, obrigada pelo telefone, tá? Foi ótimo. Obrigado de novo, viu? Mas que isso, imagina. Pelo convite, pela parceria que você está tendo comigo também, viu? Obrigada, Marcone. Você tá aí, me dando força. Tamo junto. Tá junto aí aos longos dos tempos, né? Sim, vamos continuar. Junto. É isso aí. Obrigadão. Amém. Obrigado. Abraço a todos. Com Deus. Também, viu, gente? Grande Obrigada. Abraço. Gente, eu quero agradecer todo mundo agora, né? Todos que estão participando e os que não puderam. A live vai ficar salva. Vou tentar salvar a live, né? Quero principalmente dizer que a responsabilidade para um trânsito mais seguro é de todos nós, tá? Nós estamos aqui simplesmente para fazer uma live e divulgar o nosso trabalho. Claro que o trabalho ele é divulgado à medida que você faz um bom trabalho, que você cuida das pessoas como de uma forma muito individual, né? Cada aluno tem sua história, cada aluno tem suas questões, isso tem que ser trabalhado com muito respeito e com muito cuidado. Mas o trânsito ele está aí para todos. Então fala mesmo com sua criança, olha, põe a cadeirinha, fulano, comece a atravessar no lugar certo. Eu tenho aqui pessoas sensacionais, Marcos Cândido, profissional sensacional, a Kelly está aqui, esposa do Gustavo, o Tavinho, eu vi que entrou aqui agora, e eu não vou nem falar nome para não cometer a falha de não citar algum de vocês, né? Mas tem tanta gente boa no trânsito, então vamos fazer o nosso papel, independente do papel que exercemos no ambiente, né? 20 segundos, boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez, tá?
Até mais, gente. E perguntas, eu falei que abri para as perguntas. Me manda lá no Instagram, no direct, depois eu faço uma só respondendo as dúvidas que vocês tiverem, tanto para a primeira habilitação quanto para os habilitados, tá bom? Boa noite.